Olá, meu nome é Bruno Barbosa, eu tenho um estúdio de fotografia e vídeo infantil e eu vim aqui relatar um pouco para vocês daquilo que o PCA ele transformou a vida da minha empresa. Na verdade, nos 2 primeiros anos de empresa, nós completamos agora 3 anos de empresa e nos 2 primeiros anos nós não conseguíamos exatamente perceber a forma adequada de se trabalhar a parte financeira da empresa. Então a gente tinha boas ideias, a gente conseguia aplicar, era tudo executado com perfeição, o número de pessoas ela ia crescendo, o número de parcerias que a gente ia alcançando com as casas de festa ia crescendo. Nosso canal chegou no YouTube, chegou a ter quase 2 milhões de visualizações, então foi uma empresa que ela foi crescendo de uma forma rápida. Porém, esse crescimento faltou um pouquinho se adequar à parte financeira. E eu comecei a perceber hoje, depois que eu conheci o Luiz, que eu comecei a aplicar o PCA na vida da empresa, né? Que a empresa, na verdade, ela realmente é como se ela tivesse vida própria. Só que eu só consegui perceber isso depois de mais ou menos uns 2 anos. Porque é um momento onde você vai vendo que a empresa vai crescendo, você vai vendo que a empresa ela vai faturando, porém, você não percebe que você vai ter que fazer deveria estar fazendo já uma provisão correta profissional. Foi isso que eu aprendi bastante no PCA. Ele me ensina a detalhar os meus custos de uma forma correta e profissional. Então, no início, eu realmente achava que eu não precisava estar aplicando nenhum método de consultoria na minha empresa. Eu estava ali vendo a empresa crescendo, com boas ideias, o número de visualizações no YouTube cada dia maior, crescendo, e foi então que eu comecei a perceber, após 2 anos, que minhas contas elas não fechavam mais. Eu percebi que realmente era como se eu tivesse uma parte do dinheiro indo pelo ralo, como se diz no popular. Eu precisava de alguma forma ajustar, aprender mesmo a administrar de uma forma mais profissional os meus custos. Foi aí que realmente eu apliquei o PCA na empresa, eu comecei a ter um trabalho ali junto com esse método onde eu podia aplicar dentro da minha empresa e eu comecei a anotar alguns custos que eu não enxergava, passei a enxergar e comecei a colocar isso tudo, vamos dizer assim, no papel. Colocar ali tudo da forma que o PCA ele realmente nos ensina. E com isso, eu tinha agora os meus custos de forma profissional ali montados e agora com uma meta. E quer ver uma coisa muito simples que eu que eu aprendi mesmo com o PCA, foram os meus custos com os juros, eu saber repassar isso. Porque muitas vezes para o meu cliente, a gente realmente quer ser o mais agradável possível e arcava com esses juros. E eu aprendi a detalhar formar o meu preço da forma correta, repassar esses juros para o cliente de forma que não se perceba muito e eu consegui também ter uma noção até mesmo de maquininhas de cartão de crédito. Uma coisa que parece simples, boba, mas que me fez uma diferença absurda. No momento quando a gente fazia todo um adiantamento, às vezes, do cartão, a gente fazia um adiantamento do valor com o banco para ser a retirada, eu comecei a perceber que isso era um dos fatores principais dentro da minha empresa que me atrapalhava muito, porque a gente estava sempre fazendo esse adiantamento. Então, o PCA ele conseguiu me mostrar de uma forma correta como administrar isso. E eu comecei a ver que em torno de 6 mil, mais ou menos, de 6 a 7 mil por mês, eu comecei a deixar de desperdiçar com os juros. Então, isso, para alguns parece muito, para outros parece pouco, mas se a gente for colocar isso na ponta do lápis dentro de um ano, gira em torno sempre de 70 a 80 mil reais. Então, 70 a 80 mil reais em um ano é muita coisa quando você vai parar, estabelecer novas metas, novos compromissos, novas ideias, onde você vai aplicar em novos projetos. Isso faz uma diferença muito grande. Hoje eu posso ver que a minha empresa ela ia por um rumo que, aos meus olhos, era um caminho bom, mas era um caminho onde eu estava tendo
um desgaste financeiro, um rombo que eu não sabia exatamente de que forma que estava acontecendo. Então a empresa ela tomou sim um novo rumo e passou a fazer da forma correta junto ao método PCA. Ela começou a acertar e ajustar os pontos e com isso a gente pôde trilhar agora um novo caminho, aonde hoje nós somos vistos como uma referência dentro do mercado em termos de estúdio de foto e vídeo infantil. Então hoje eu posso dizer que realmente o PCA ele mudou, ele transformou o rumo da minha empresa. E fica a minha gratidão a esse método e o meu muito obrigado e o meu grande abraço para o Luiz, que foi aquele que meu mentor nessa caminhada. Obrigado, Luiz.